Fala galerinha, beleza? Rafa Carvalho Treino na área para mais um vídeo de palpites aqui. Dessa vez, bora lá de sabadão, dia 15/10. Muito jogo aqui, então já sabe, no final tem aquele bilhetinho pronto. E lá no meu Insta, que tem um link aqui embaixo também, eu deixo outro bilhete diferente do que eu vou deixar aqui no vídeo, beleza? Então já sabe, dá aquela moral no like, vem fazer parte da família, clica aqui no botão de se inscrever e bora pro vídeo. Galerinha, antes de começar a falar da Alemanha, aqui embaixo também tem o link de uma tabela que vocês podem acompanhar as entradas que eu estou fazendo tanto aqui quanto lá no Instagram, beleza? Quero começar falando do joguinho do Frankfurt com o Leverkusen, galera, aqui pela Bundesliga. Cara, o Frankfurt deu uma decaída aí no último jogo, até veio mal também na Liga dos Campeões, acabou dando uns tropeços e tudo mais, perdeu para o Tottenham, mas tem feito boas partidas, tem jogado bem, tem feito gols. E o Leverkusen tá muito devagar, tem sofrido bastante defensivamente, principalmente fora de casa, tá? Então eu acho bem interessante aqui a gente trabalhar um handicap asiático aqui, empate anula a favor do Frankfurt, tá? A gente tem uma odd aqui na casa de 2,06. Ou se vocês quiserem ser mais safe, vocês podem ir pro Frankfurt ou empate na casa de 1,53. Aqui na Bet365, na Betano 1,57. Outras entradas interessantes. Ambas marcam acima de 1,50 aqui, uma boa pedida. E também a gente tem um over 2,5 aqui, acima de 1,60 também, uma entrada bem interessante para essa partida. E o outro joguinho da Bundes que eu quero comentar é do Leipzig contra o Hertha Berlim. A gente tem aqui uma opção bem interessante no mercado de over. Essa odd a 1,57 aqui, dá para você levar para o live aí, pegar até acima de 1,60. Do over 2,5, acho bem interessante. São duas equipes que vêm sofrendo bastante aqui. Tá? O Leipzig já tomou 13 gols, o Hertha tomou 12. Então são equipes que vêm sofrendo aí. E o Leipzig em casa costuma ter uma média alta de gols aí, faz no mínimo 2 gols jogando em casa. Então esse over 2,5 fica bem interessante aqui. Bora falar do joguinho do Goiás contra o Corinthians. A gente tem o Corinthians que vai vir reserva, conseguiu ganhar jogando em casa contra o Atlético Paranaense, mas fora de casa é outra história completamente diferente, tá? A gente tem o Goiás aqui lutando para se afastar do rebaixamento e ficar livre disso. Com uma vitória aqui em cima do Corinthians, o Goiás tende a ficar praticamente já fora de perigo. Sem contar que o Pedro Raul tá voando demais, fazendo gol em todas as partidas, e o Corinthians não é um time muito reativo. Se tomar o gol, a tendência é que perca essa partida. Vejo com bons olhos aqui um empate anula a favor do Goiás. A gente tem uma odd aqui de 1,80 nesse empate anula a favor do Goiás. E também acho bem interessante aqui um over 1,5 acima de 1,40, tá? Uma odd bem interessante aqui, dá para levar para o live aí, esperar o jogo ficar um pouco mais movimentado antes de entrar nesse over 1,5, tá? Joguinho do América Mineiro com Fortaleza. O Fortaleza vem num momento excelente. América Mineiro tá num momento vai e vem, ganha e perde. Tá com uma inconstância aí não tão interessante, tá? Em casa, inclusive, perdeu o último jogo para o São Paulo, tava num momento bom em casa. Teve essa quebra aí pelo time do São Paulo. E o Fortaleza, fora de casa, nos últimos 3 jogos não perdeu, galera. Então eu achei uma odd bem interessante aqui, num handicap a favor do Fortaleza, que me agrada bastante, tá? É esse handicap aqui, mais 0,5 para o Fortaleza. Ou seja, se der empate ou Fortaleza, é green. A odd de 1,75 aqui na Bet365. Então tá uma odd muito boa. Se na sua casa não tiver handicap asiático, você pode usar o dupla chance também. Normalmente costuma ter umas odds um pouco mais baixas. É isso, entrada para esse jogo aqui, empate ou Fortaleza. Jogo do Flamengo e Atlético Mineiro. Flamengo, mesmo quesito do Corinthians, vem com time reserva aí, pensando no segundo jogo da final da Copa do Brasil. Atlético Mineiro vem num bom momento, tá? Tem feito boas partidas, apesar do empate contra o Ceará no último jogo. Vinha de 2 boas vitórias aí em cima do Fluminense, que vem muito bem, e em cima do Santos lá na Vila. Tá? Então foram 2 jogos muito bons aqui do Atlético. Acredito num jogo movimentado, um jogo para gols. Pode ser bem interessante aqui um over 1,5 para compor alguma dupla ou tripla. Acho bem legal. E para fazer uma simples, ambas marcam aqui na casa de 1,80, 1,90, dependendo da casa aí, vale a pena, tá? Deve ser um jogo aberto, onde o Flamengo vai dar alguns espaços aí. O Flamengo sempre tem algumas falhas, principalmente em bolas aéreas defensivas aí, com a zaga reserva. Então fica de olho nisso, tá? E agora bora falar de Série B. A gente tem aqui Tombense e Ponte Preta, galera.
Acho interessante levar pro live isso aqui e buscar um possível back Tombense, tá? A gente tem uma odd aqui na casa de 2,50. Você pode até buscar um empate anula no live, pode ser interessante também. O pré-live aqui do empate anula tá na casa de 1,75, 1,80. Mas leva pro live, vê se a Tombense estiver correspondendo em campo, estiver ficando mais com a bola. Nessa odd aqui, a Tombense não precisa nem estar jogando maravilhosamente. Ela só precisa estar ficando mais com a bola, infiltrando um pouco melhor e não tomando muitos contra-ataques perigosos. Pode até sofrer um ou outro contra-ataque, mas não muito. A Ponte Preta não pode estar trazendo um perigo constante. Se tiver essa situação no live, pode ser interessante buscar aqui um empate anula a favor da Tombense ou até mesmo um back Tombense, tá? Já no joguinho do Criciúma com o Ituano aqui, eu venho na opção dupla chance para o Ituano, ou seja, empate ou vitória do Ituano é green pra gente. A gente só perde se o Criciúma ganhar. A gente tem aqui uma situação muito boa, o Ituano vem num momento excelente. E detalhe, o Ituano fora de casa tem um retrospecto muito bom. Nos últimos jogos não vem tão bem assim, é verdade. Empatou 2 partidas, mas também foi contra o Cruzeiro, que vinha muito bem. E também aqui contra a Ponte Preta, que tá fazendo boas partidas em casa. Eu vejo aqui um jogo com boas oportunidades também no mercado de gols. Vejo o over 1,5 aqui bem interessante para fazer até sozinho ou compor alguma dupla para você pegar uma odd mais alta aí na casa dos dois. Odd aí abrindo na faixa de 1,50. Muito, muito bom esse over 1,5 aqui nesse jogo. Bora falar de Espanha agora, galera. La Liga, começando aqui com o jogo do Valência e Elche. Acho muito boa aqui a entrada no handicap asiático -1 pro Valência, tá? A gente tem o -1 aqui na casa de 1,68, 1,70. O que eu acho interessante, leva pro live. O Valência não é um time normalmente que faz gols muito no início das partidas. Leva pro live, se você vê que o Valência tá dominando a partida, você vai conseguir pegar esse -1 ali na casa de 1,75, 1,80. De repente você consegue pegar até um -0,75 aí na casa de 1,65 ali, já vale a pena, tá? Então leva pro live que é mais interessante, você vai conseguir pegar odds melhores se o Valência estiver jogando bem, tá, galera? Se você levar pro live e ver que o Valência não tá bem, segura, espera um momento bom do Valência para você fazer a entrada, tá? Aqui no joguinho do Mallorca com o Sevilha, vejo com bons olhos o mercado de gols. Over 1,5 aqui na casa de 1,45, muito bom. Dá para levar pro live aí, buscar essa entrada até sozinha ou então usarem alguma dupla para formar uma odd interessante, tá? Mas essa entrada sozinha aqui na casa de 1,50 já é muito, muito boa esse over 1,5. E para mim, outra entrada boa nesse jogo é o empate anula pro Sevilha aqui na casa de 1,84. O Sevilha não vem tão bem no campeonato, é muito verdade, porém, fez jogos muito difíceis contra equipes muito fortes, muito qualificadas, o que não é o caso do Mallorca. O Mallorca é uma equipe mediana aí, não tem feito boas partidas, principalmente em casa, tá? Só tem uma vitória em casa e foi contra o Almeria, que é um dos piores times aqui da liga. Então, gosto muito desse empate anula a favor do Sevilha. Mais uma dica aqui, mesma situação. Se você puder levar para o live, leve para o live, fique de olho, espere um bom momento do Sevilha que você vai conseguir pegar uma odd até maior. Talvez você consiga pegar um handicap mais 0,25 a favor do Sevilha, que já seria excepcional, porque aí com o empate você já conseguiria pelo menos um meio green, beleza? Então essas são as opções aqui para essa partidinha da La Liga. Jogo do Bilbao com o Atlético de Madrid, jogo muito complicado pro match odds, mas eu vejo uma boa oportunidade aqui pro over 1,5 aqui na casa de 1,35, 1,40. Pode ser uma boa aí para compor alguma dupla ou tripla que você quiser fazer, beleza? Joguinho do Lorient com Rennes aqui, acho muito interessante um back casa, odd 2,30, galera, na Bet365. Na Betano tá 2,35. Então uma odd muito, muito boa para esse back Lorient. E no live você pode buscar aí. Eu acho interessante também aqui um under 3 nesse jogo, tá? A estatística aqui dos últimos jogos nos traz uma boa possibilidade de um jogo under 2,5 aí. Então, para ficar um pouco mais safe, um under 3 aí, acho bem interessante. Aqui na Premier, só achei interessante o joguinho do Tottenham com o Everton. Jogo interessante para buscar um over HT, tá? Time muito bom para gol no HT, o Tottenham costuma sair bastante gol e o Everton sofre um pouco aí no HT defensivamente, tá? Outra entrada interessante é esse back Tottenham aqui na casa de 1,50, tem valor sim. Time que tem jogado muito bem, o time do Tottenham. Tem feito excelentes partidas, em casa ganhou os 4 jogos aí. Então ele vem muito bem, vem com força. Ganhou agora lá do Frankfurt na Champions League. Tá em primeiro no grupo, então tá muito bem, tá com a moral lá em cima. Acho muito interessante esse back Tottenham aqui. E bora falar de Série A agora, falando um pouquinho de Empoli e Monza.
O que eu gosto dessa partida aqui, handicap asiático, mais 0,5 a favor do Monza, girando na casa de 1,50, tá? Você pode usar também o mercado de dupla chance, que dá no mesmo. Na Betano, por exemplo, a gente tem uma odd de 1,55 aqui no dupla chance pro time do Monza. Entrada muito boa para esse jogo. No joguinho da Torino contra a Juve, acho muito boa aqui um empate anula a favor da Juventus, galera. A gente tem aqui uma odd de 1,80 no empate anula a favor da Juventus. Odd excelente. Se você tiver conta na 1xBet, odd de 1,83. Melhor ainda, tá? Então fica de olho nessa entrada aqui. Se você quiser levar para o live e esperar um bom momento da Juventus, você pode pegar uma odd melhor aqui ou buscar o handicap mais 0,25 para te dar um meio green caso o jogo termine empatado. Eu não vejo a Juventus perdendo esse jogo contra a Torino aqui. No máximo um empate. Por isso que esse empate anula ou a Juventus mais 0,25 também tem muito valor. Esse joguinho aqui da Atalanta com o Sassuolo, jogo muito bom para o mercado de gols. Tem odds interessantes. Vejo com bons olhos aqui over 2,5 na casa de 1,70. Muito boa entrada. Ambas marcam também na casa de 1,70. Entrada muito boa para esse jogo. E eu gosto bastante também de buscar um back Atalanta. Mas esse back Atalanta eu recomendo levar para o live e esperar um bom momento do Atalanta. Por quê? Início das partidas, o Atalanta normalmente tende a começar devagar e às vezes até sofre gols. Então, o Atalanta sofrendo o gol da Sassuolo no começo, você vai ter uma oportunidade excelente para buscar ou um back em odd alta ou então algum handicap a favor da Atalanta aí, que pode ser muito bom, beleza? Então é isso. Essas foram as dicas do vídeo. Não dá mole, dá aquela moral no like e fica aí com o nosso bilhete pronto no final, beleza? Valeu!